Aloha pessoal, bem-vindos ao DD Demais. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o samba. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Então, vamos começar falando sobre a etimologia. A origem da palavra samba não é muito bem exata. Os pesquisadores acreditam que ela seja derivada da palavra semba, do idioma Kimundo, que significa umbigada. E o que é umbigada? Umbigada é uma dança, mas nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Outra das origens prováveis da palavra samba é que ela seja derivada da palavra samba, do idioma umbundo, e significa estar animado. Esses dois idiomas são idiomas que são chamados de idiomas bastos. São idiomas africanos que têm o mesmo tronco linguístico, ou seja, a base deles é igual. Agora, vamos falar um pouco sobre as características. A harmonia no samba é dada por instrumentos de corda, em geral. Já o ritmo, dado por instrumentos de percussão. Mas o que é harmonia e o que é ritmo? Ritmo é o conjunto de notas que marca o tempo da música. Já a harmonia é um conjunto de sons juntos para formar a música em si, geralmente formado por acordes nos instrumentos. Agora, vamos falar sobre a história do samba. O samba nasceu na Bahia e é uma mistura de batuques africanos com ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazurca e o minueto. Os estudiosos apontam o recôncavo baiano como o berço do samba, principalmente por ser o local onde começou o costume de se cantar, dançar e tocar ao redor de rodas, que depois seriam um subgênero do samba. A partir de 1888, com a abolição da escravatura e a instauração do Rio de Janeiro como a capital do Brasil, muitos negros se mudaram para o Rio, e lá o samba iria ganhar força e se estruturar completamente. Durante o século XX, quando o samba começou a chegar no Rio, ele era mal visto e criticado pela maioria das pessoas brancas. Portanto, ele era feito em locais escondidos, geralmente casas de negras que haviam se mudado anteriormente para o Rio, e elas ficaram conhecidas como tias ou avós. E futuramente, no desfile de escola de samba, elas se apresentariam à ala das baianas. A casa da tia Ciata, uma mãe de santo carioca, foi a mais memorável desses locais. Com o tempo, os compositores eruditos pegaram aquele ritmo do samba e começaram a adicionar suas músicas, como por exemplo Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Contudo, eles ainda não colocaram o nome de samba, então o samba continuava sendo as festas que eram realizadas, por exemplo, naquelas casas de tias ou avós. Para se ter uma ideia, apenas em 1917 foi criado o primeiro samba do Brasil, chamado Pelo Telefone. Com essa inserção do samba em músicas eruditas, aos poucos ele foi entrando na cultura da elite. E com isso a gente percebe que ele foi ganhando mais força e fama. Além de começar a se associar ao carnaval, que até aquele momento só tinha como trilha sonora as marchinhas. Durante a década de 20, o Rio de Janeiro foi marcado por uma disputa social interessante. O Estado percebeu a força que o samba ia ganhando, e com isso queria utilizar ele como uma forma de controlar a população. E os negros cada vez mais tentavam ganhar aceitação social. Isso acabou por facilitar a criação de escolas de samba. E a primeira escola de samba nasceu em 1928 no bairro carioca de Estácio, pelo sambista Ismael Silva. Existe uma curiosidade interessante aí. Os homens se vestiam de baianas com aquelas saias grandes e colocavam nas pontas das saias navalhas, para que, se acontecesse algum tipo de briga, eles pudessem rodar a baiana e atacar o encrenqueiro. Isso servia para proteger as escolas de samba nesse começo. E daí surgiu a expressão rodar a baiana quando você fica muito nervoso. Com a chegada do rádio em 1922
investimentos que o governo Vargas fez na cultura, percebendo ser um eficiente modo de influenciar a sociedade, o samba se tornou o símbolo do Brasil, principalmente na voz dos intérpretes como Carmen Miranda, Aracide Almeida e Francisco Alves. E essa é um pouco da história do nosso samba. Mas agora eu te pergunto, você acha que algo que está presente em todo o Brasil continua sempre assim moldado? Não. Vejamos agora a difusão. Por estar presente nas mais diversas regiões do país, o samba recebeu diversas variações, sendo uma delas o samba de roda. Esse estilo de samba é realizado em um círculo, onde as pessoas dançam no meio e os instrumentistas tocam ao redor, com as outras pessoas batendo palma e acompanhando. Ele surgiu na Bahia, durante o século XVII, apesar dos primeiros registros oficiais serem de 1860. O dançarino que fica no meio da roda, geralmente uma dançarina, dança a chamada umbigada, que a gente já falou no começo desse vídeo. É uma dança afro-brasileira, que começou a ser realizada nos quilombos. E as pessoas mais experientes eram adultos, que usavam roupas apertadas. Portanto, quem estava dançando sempre estava com o umbigo de fora, por isso o nome umbigada. Depois que a pessoa termina de dançar no centro da roda, ela convoca outra pessoa para ir dançar e continuar o ciclo. Esse estilo de música é dividido em dois tipos, o samba sula e o samba corrido. O samba sula é mais rigoroso. Enquanto as pessoas estão tocando, ninguém pode bater palma ou dançar. E só pode uma pessoa ir dançar por vez no centro depois que a música é tocada. Já o samba corrido é mais livre, então você pode bater palma, tocar, dançar ao mesmo tempo, e mais de uma pessoa pode estar no centro. Outra variante do samba é o samba enredo. Ele surge no Rio de Janeiro na década de 30 e basicamente vai representar toda a cenografia, coreografia e música das escolas de dança nos seus desfiles. O tema escolhido pelo samba enredo sempre tem relação com o assunto que a escola quer tratar naquele ano, e geralmente são temas culturais ou de questões sociais. No começo dos desfiles, o samba era dividido em duas partes. A primeira parte já pré-definida e a segunda parte é improvisada. Mas a partir de 1940, o improviso foi proibido e assim o samba enredo se tornou definitivamente uma categoria de julgamento das escolas de dança. A letra do samba enredo pode ser interpretativa ou descritiva, sendo a descritiva a que descreve exatamente com detalhes o tema a ser tratado. A melodia deve ser alegre e contagiante. Também é importante que ela, junto com a harmonia, sejam facilitadoras do canto, para assim contagiar o público, facilitando a aprendizagem da letra. Agora vou falar de mais uma variação do samba, que é o samba de partido alto. Este nasceu na Bahia no início do século XX. Era considerado um samba tradicional, pois era mais próximo dos batuques oriundos da África. Mas, durante a década de 20, passou por uma metamorfose nos morros cariocas, em que foi agregado letras improvisadas e temas relacionados às sociedades mais carentes. Esse estilo é feito por o povo cantar, então é bem simples, é dividido em 2 ou 4 estrofes e sempre repetindo o mesmo refrão. O samba de partido alto se tornou um embrião para o nascimento do futuro pagode. E é justamente do pagode que vou falar agora. Mas antes, vamos fazer uma contextualização. Entre 1950 e 1980, o samba havia perdido um pouco da sua popularidade. Com isso, outras variações foram ganhando força, como a bossa nova, o MPB ou o samba rock. Nesse meio tempo, para ser mais exato, na década de 70, o pagode foi nascendo no fundo dos quintais de casas do centro ou dos subúrbios do Rio de Janeiro. E uma década depois, em 1980, ganharia as rádios e o coração dos brasileiros. Mas o que motivou o nascimento desse novo estilo? A necessidade de tirar a massiva ocupação de ritmos alheios ao samba e trazer novamente a proximidade ao ritmo original e também a construção da identidade negra no Brasil. Algumas características do pagode são ritmo repetitivo, andamento mais ligeiro, a utilização de instrumentos de percussão e sons eletrônicos, letras mais românticas e humoradas e a influência pelo soul americano. Com isso, esse ritmo se espalhou rapidamente pelo Brasil, com as suas letras simples e românticas. Agora vamos falar do samba-canção. Esse nasceu na década de 1920. É um originário do samba, mas influenciado pelo romantismo.
Portanto, as suas letras são melancólicas, sentimentais e românticas. Os ritmos são mais lentos, mas a marcação do samba é bem forte, utilizando principalmente o pandeiro. Com a chegada da bossa nova em 1950, o samba-canção acabou perdendo sua magia no cenário fonográfico brasileiro. Porém, a sua importância será imortalizada pelas músicas que são frequentemente regravadas. Agora vamos falar sobre o samba de exaltação. Esse samba exalta a pátria, e ele é datado de 1939. Porém, esse tipo de músicas era utilizado desde 1930, o início do Estado Novo. Como já foi dito na parte histórica do Carnaval, o governo acabou percebendo que o samba era uma ótima forma de influência social, e Getúlio Vargas vai ser um dos presidentes que vai utilizar muito esse tipo de ferramenta. Em 1939, ele, por exemplo, vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele chega até a pagar verbas às escolas de samba para tratar temas patrióticos. Com isso, percebe-se que o Estado Novo era um pouco autoritário. Assim, a gente tem que o samba de exaltação não nasce apenas para ter um cunho artístico, mas também como para ser um movimento de apaziguar e equilibrar o momento vivido na época. Um dos grandes nomes do samba de exaltação é Ari Barroso, que em 1989 criou a famosa música Aquarela do Brasil. A próxima variação é o samba de breque. Mas o que é isso? Será que eu estou dirigindo meu carro e do nada eu breco? Até que é exatamente isso, é uma analogia perfeita. Só que no caso, você está dirigindo a música e você para dar comentários irônicos, humorados ou críticos. Luiz Barbosa foi o primeiro a utilizar esse tipo de samba. Ele usava o chapéu para marcar o ritmo e dar a iniciativa do break, o momento em que se para fazer esses comentários. Mas quem é considerado o verdadeiro mestre do samba de break é Moreira da Silva, que no final da década de 1930 foi tocar a música Jogo Proibido e acabou por inserir versos improvisados, parando a parte instrumental. Essa iniciativa foi um sucesso e ele fez isso durante toda a sua carreira. A penúltima variação que vou citar é o samba de gafieira. Muitos conhecem esse samba por ser um tipo de dança comum nas danças de salão. Esse samba tem o nome de gafieira, que significa festas que eram realizadas nos subúrbios do Rio de Janeiro. Esse estilo foi criado na década de 1940, muito influenciado pelo swing, que era o principal ritmo da época. Algumas de suas características são o acompanhamento por orquestra, a inclusão de metais no som, maior ginga ao dançar, externalização da cultura brasileira, andamento mais rápido e forte na parte instrumental, e além de ser muito utilizado nas danças de salão. E a nossa última variação que vamos citar é o sambalanço. Surgido nos anos 50, ele foi muito influenciado pelo jazz. E ele dominou as boates de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um dos exemplos do sambalanço é o Jorge Benjor, que acaba por misturar elementos de outros estilos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do DT Demais. Deixe o like, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar.